Oi, pessoal! Hoje é dia 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, da luta das pessoas com deficiência, dia de conscientizar acerca da deficiência. E eu tinha que vir aqui para trazer um sinal de fumaça, é claro. Mas Andresa, você, deficiência, mas qual? Sim, pessoal, deficiência visual. Mas Andresa, você não é cega total. Não, não sou cega total. O que eu tenho é visão subnormal. Como assim, Andresa? Você não é normal? Está abaixo do normal? Mas e aí? O que de fato é normal? De fato, não enxergamos plenamente, não temos 100% da visão. Mas e daí, gente? Quem tem 100% de visão? O que é normal? Mas esse não é o diálogo principal. O que eu vim trazer para vocês acerca da deficiência, que sim, o que eu tenho é chamado de deficiência visual, porque a acuidade visual, a nossa capacidade de enxergar detalhes, ela é totalmente prejudicada, porque nós, pessoas com albinismo, a sua grande maioria, pelo menos 99,5% das pessoas com albinismo, não possuem a mácula. A mácula, ela é gerada na nossa retina. Vocês que têm visão, acuidade visual melhor do que a gente, vocês possuem a mácula e a mácula ela permite a percepção dos detalhes e a gente tem uma percepção global que sim é boa, mas a percepção de detalhes ela fica prejudicada. Um mosquito parece um pontinho preto voando. Esse é um bom exemplo. As letras, nós temos bastante dificuldade de enxergar letras. Por quê? Porque são muitos detalhes, traços, muitas sutilezas de traços e a gente tem de fato essa dificuldade de enxergar tanto números como letras à distância e às vezes até mesmo estando perto, precisa estar muito perto. Mas e aí, deficiência visual? Eu fui saber de deficiência visual quando eu tinha 25 anos. Por quê, Andresa? Porque deficiência visual para mim era cegueira total. E para vocês? Para muitos talvez ainda seja. E de fato, para muitos que não sabem o que é baixa visão ou visão subnormal, como se diz na literatura, nem imagina que o que possa ter é uma deficiência, porque ainda existe um grande desconhecimento acerca da deficiência. Inclusive, para a publicidade, para a propaganda, eu vejo muitas vezes o retratamento das pessoas com deficiência. A deficiência, ela é fielmente retratada quando é uma deficiência física, porque é uma deficiência, entre aspas, visível. Então, significa que a minha deficiência, a deficiência que eu tenho e que tantas outras pessoas com albinismo têm, que é a baixa visão, ela é invisível. E sim, é verdade. Muitos oftalmologistas não conseguem diagnosticar a baixa visão. É muito real, isso acontece no Brasil, cidades muito interioranas, cidades onde tem médicos não tão preparados para lidar com as pessoas com albinismo, onde o oftalmologista ele recebe essa criança numa primeira consulta e diz para a mãe: olha, seu filho vai ser cego. Imagina só dar essa notícia para uma família. Essa mãe chega até a gente, até a comunidade de pessoas com albinismo, desesperada. Como assim? Meu filho não vai enxergar nada? Não, calma. Olha só eu, olha só outras tantas pessoas adultas. Sim, de fato nós temos uma certa autonomia e sim, também precisamos de uma certa adaptação. Não diria uma dependência, mas diria uma adaptação. E dependência em que sentido? Você pode pedir ajuda, você deve pedir ajuda, seja para ler um letreiro, seja para ler o ônibus que está vindo, que a letra é muito pequena, não dá para a gente ver, seja para
ler o preço num supermercado, em algum centro comercial. Sim, você pode e deve pedir ajuda. Isso daí não é nada que te deprecie ou que te rebaixe. E a pessoa, é lógico, ela fica à vontade para te ajudar ou não. E muitos vão dizer assim: como assim você não enxerga? Você não é cego? Porque isso é muito natural. Eu diria que a deficiência visual, a visão subnormal, não deveria se chamar subnormal, porque hoje, de fato, o que é ser normal, o que é enxergar com normalidade? Mas assim, é importante entender que a deficiência visual, ela engloba várias acuidades visuais, várias capacidades de enxergar o mundo, desde a cegueira profunda, que é tudo escuro, a ausência de luz, desde ver vultos, que é uma cegueira severa, desde a visão subnormal, a baixa visão, ela é classificada como uma de moderada, em alguns casos até profunda. Essa acuidade visual na visão subnormal, da baixa visão, varia de 10 a 30, na grande maioria das pessoas com albinismo, na sua imensa maioria, entre 10 e 30, 15%, por aí. Mas sim, de fato, é uma deficiência invisível e, ao mesmo tempo, ela gera preconceitos capacitistas. E por que a data de hoje ela é sim importante? Porque a partir dessa data, a partir de conscientizar com essa data e todos os dias das nossas vidas, né, é importante as pessoas entenderem que a deficiência, ela não é sinônimo de incapacidade. A deficiência, ela pede sim adaptações. Adaptações são sim necessárias. Acolhimento se faz sim necessário. Acompanhamento, acessibilidade, inclusão, porque sim, nós temos também os nossos modos de acessar o mundo. Por quê? De fato, o mundo não é completamente acessível. Eu brinco que é como os canhotos. O mundo não foi construído para os canhotos e muitos têm que buscar adaptações. E sim, eles conseguem muitas das vezes buscar essas adaptações e não é diferente com a gente. Mas o mercado de trabalho, ele muitas vezes é cruel. Essa pessoa, ela, em vez dela assumir que ela não tem a capacidade de adaptar o seu ambiente para receber essa pessoa, ela inverte o jogo e ela diz: não, você não é capaz de trabalhar aqui. Veja só, não é emblemático? Mas e aí, você que tem baixa visão, até quanto você se considera capaz? A palavra capaz é uma palavra muito subjetiva. Eu me considero capaz de escalar uma montanha. Ai, Andresa, como assim? Você mal enxerga? Sim, mas eu me considero capaz de escalar uma montanha porque eu sei as necessidades que eu vou ter para fazer essa escalada. Eu sei o que eu vou precisar, eu sei os cuidados que eu vou ter que ter e sei as adaptações necessárias que eu vou ter que fazer. Então, eu tenho consciência que eu sou capaz de fazer isso. E você que trabalha aí na empresa, que vai receber os turistas para escalar a tal montanha, você é capaz de me receber? Então, é sempre a gente ter que inverter o jogo. A partir do momento que você é rejeitado, a pessoa é rejeitada no mercado de trabalho, a pergunta é: será que aquela empresa era capaz de nos receber? Eu gosto de pensar dessa maneira. Mas a nossa cultura, muitas pessoas com deficiências, inúmeras deficiências, não só a visual,
Muitas pessoas elas crescem acreditando que não, que elas são menos capazes. Por quê? Porque a deficiência impossibilita elas de fazerem tais coisas. E, de fato, a deficiência visual, a baixa visão no caso, ela me impossibilita, por exemplo, de ser juíza de futebol. Não posso apitar um jogo de futebol de campo. Seria impossível. Isso não me incapacita, né? Na verdade, tira algumas, exclui algumas coisas que eu talvez não possa fazer com tanta maestria, mas posso fazer outras coisas. Isso não generaliza a nossa capacidade. Então, assim, muitas pessoas não são, a gente costuma dizer, você é a pessoa com deficiência visual, por exemplo. Eu sou capaz de, eu não consigo, por exemplo, colocar a linha numa agulha. Eu tenho certa dificuldade de colocar a linha numa agulha. Aí você vai dizer para mim, Andresa, então você não tem capacidade para costurar. Não, não é que eu não tenha capacidade para costurar. Se eu pegar uma linha, se eu pegar uma agulha, se eu pegar uma lupa, sim, se eu fizer as adaptações necessárias, de fato, sim, é possível. Se esse for o meu desejo, se eu desejar assim costurar, eu de fato vou atrás das adaptações necessárias para assim eu fazer. Se você deseja trabalhar em alguma área, em alguma função, o que eu recomendo? Busque as adaptações necessárias que vão fazer com que você alcance esse seu objetivo, essa sua meta. E essa empresa que te excluiu, que não quis te empregar, que não quis te dar o trabalho, de fato, ela não tinha capacidade para te receber. E aí, quem é o capacitado? Quem na verdade quem na verdade é incapaz, né? É a empresa ou somos nós? Então, assim, fica essa reflexão. Mas a data de hoje é importante justamente para isso, para que vocês, pessoas que não apresentam deficiências, possam olhar sim para as pessoas com deficiências e enxergar para além das deficiências, ou eu brinco sempre, enxergar de sinal de mais, eficiências. Por que não enxergar as deficiências também? Porque as eficiências também, porque enxergar a deficiência e julgar a deficiência é sim muito fácil, é sim um posicionamento muito genérico, mas por que você não se, por que você não emerge para conhecer e para reconhecer as eficiências que essas pessoas também apresentam? Porque sim, todos nós, seja pessoas com ou sem deficiência, antes de tudo somos seres humanos, somos repletos de sentimentos, somos repletos de qualidades e sim, somos repletos de defeitos. Então, mas aí a deficiência é um defeito? Não, ela é uma alteração, é algo que não funciona na sua plena forma. Mas isso daí não significa que isso daí vai desvalorizar o seu serviço, isso vai desvalorizar essa pessoa, isso vai diminuir, isso não pode diminuir ninguém. E você tem que estar aberto para entender as necessidades dessa pessoa, seja no ambiente de trabalho, você que é um oftalmologista, por exemplo, dentro da oftalmologia, saber ter a humildade de reconhecer quando você não sabe lidar com a deficiência visual. Não é fácil, de fato. No Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas têm baixa visão. E veja só, dentro do albinismo, somos 99,5, 6,7% com baixa visão.
mas ainda assim somos raros e a nossa deficiência também, ela acaba sendo invisível, mas de fato ela existe. Ah, Andresa, e o albinismo? O albinismo também é deficiência? Bem, albinismo deveria também também deveria ser deficiência, sabe por quê? Porque estamos falando de deficiência de melanina. A nossa pele, ela não tem a capacidade plena de produzir melanina. Em algumas pessoas com albinismo existe essa falha na sintetização, na distribuição dessa melanina, e no meu tipo de albinismo existe a falha na produção de melanina. Só que, aí Andresa, por que tratar isso como uma deficiência? Veja bem, muitas pessoas com deficiência, com a ausência de pigmentação na pele, elas têm uma maior vulnerabilidade à radiação solar, e pessoas que estão menos assistidas e também com um menor poder aquisitivo, que não têm acesso a dispositivos de proteção solar, elas acabam tendo um menor cuidado com essa pele, elas são menos assistidas no sistema de saúde, elas não fazem acompanhamento médico, muitas vezes elas não têm a oportunidade de assim fazer. E aí o que acontece? Essa pele fica judiada, marcada pelo sol. E essa pessoa acaba às vezes tendo um câncer de pele precoce. E se a pessoa ainda ela tem mobilidade, ela precisa sustentar uma família, por exemplo, e ela vai buscar um emprego, muitas vezes ela é rejeitada por conta da imagem, porque câncer de pele, as pessoas falam, isso é feio. Imagina um vendedor com câncer de pele. Não, não quero você na minha empresa. Então, assim, eu estou trazendo um exemplo para mostrar como a falta de melanina ela pode trazer consequências que acabam sim prejudicando, acabam sim trazendo uma exclusão social. É um detalhe muito importante, e especialmente porque isso não acontece somente com o albinismo, mas em todas as esferas de deficiência. A maioria das pessoas com deficiências, elas têm um poder aquisitivo mais baixo. E aí, sim, essas pessoas elas acabam ficando mais desassistidas, e as que são bem assistidas, elas às vezes elas acabam tendo isso por um alto custo, né? O protetor solar não tem um baixo custo, uma roupa UV não tem um baixo custo, um óculos apropriado, um óculos de grau, a gente costuma ter um alto, no caso, eu tenho hipermetropia e astigmatismo, eu tenho 8 graus em cada olho. E tem pessoas que, no caso, têm miopia dentro das pessoas com albinismo. Nem todos têm essa oportunidade de poder fazer um óculos de grau. Então, assim, o custo ele é bastante elevado. As novas gerações de crianças também, o fazer um óculos para uma criança, tudo tem custos muito elevados, e nem todos têm muito estabelecida essa situação para ter acesso a todos esses dispositivos de cuidado, a todos esses dispositivos de adaptação. Então, assim, só nos resta também, só nos resta não, mas assim, nós precisamos reforçar a importância de conscientizar a sociedade acerca das adaptações, acerca da acessibilidade, acerca da inclusão social, acerca da inclusão no mercado de trabalho, na escola. As adaptações que tem adaptações que são simples, são fáceis. Somos pessoas abertas ao diálogo. Eu diria que as pessoas com deficiência, elas são abertas ao diálogo. E é importante que as pessoas, elas não julguem, elas não tomem
Não tirem as conclusões delas precipitadamente antes de fato de conversar com uma pessoa e entender as reais necessidades de adaptação e de acessibilidade que essa pessoa necessita. E aí sim tirar essa conclusão: olha, a minha empresa não tem capacidade de adaptar tudo. Bom, será que dá? Será que não dá? E ter essa humildade de ter esse diálogo, tanto o empregador, tanto o médico, tanto o diretor de uma escola, tem que sensibilizar os colegas na escola por conta de bullying. Quantas vezes crescia ouvindo a palavra quatro olhos? Por quê? Porque meus óculos, eles praticamente parecem uma lupa também. E tá tudo bem, assim, para mim a deficiência visual, ela, ela é natural, eu já nasci com deficiência, então é, eu não fico pensando todos os dias na deficiência, eu simplesmente vou adaptando as coisas que eu preciso fazer conforme as necessidades visuais que eu tenho, assim, preciso ler uma coisa com uma letra muito pequena, pego uma lupa, coloco óculos, peço ajuda, enfim, a gente vai buscando as nossas ferramentas de adaptação. Mas assim, ter uma deficiência não é motivo para fazer ninguém sofrer por nós. Na verdade, nós, como pessoas com deficiência, o que de fato queremos é que as pessoas respeitem, que as pessoas tenham uma escuta aberta e estejam também abertos para possibilitar acessibilidade, para possibilitar inclusão, para possibilitar ganho de informação. Quem melhor do que nós para falar das nossas deficiências? Cada um conhece bem o que o seu corpo tem, a forma como enxerga. E muitas vezes eu falo isso, inclusive, aos pais de crianças com deficiência, especialmente quando a criança já começa a falar, já tem idade para se comunicar, para dizer o que as reais necessidades delas, porque muitas vezes os pais eles acham que vão fazer algo para o melhor, que eles acreditam ser o melhor para os seus filhos, mas às vezes é importante dar voz às crianças com deficiências. Deixe elas falarem, deixe elas colocarem quais são as reais necessidades dentro daquele pequeno universo onde elas estão vivendo, seja na escola, seja na família, seja em casa, seja numa festa, seja em ambiente social, ambiente público, seja num parque, qualquer lugar que seja. Dar voz a essas pessoas para que elas coloquem as suas reais necessidades. E assim a gente vai conhecendo, vai reconhecendo, vai respeitando e também combatendo capacitismos, porque o capacitismo é justamente uma forma preconceituosa de olhar para a pessoa com alguma deficiência e julgar que ela não tem capacidade de exercer determinadas funções. Ou seja, é quase que um olhar pejorativo, é praticamente um olhar pejorativo e a gente precisa seriamente estar combatendo isso, não só nas pessoas que não têm deficiência, mas nas pessoas com deficiências que foram alimentadas com essas crenças limitantes. Porque, assim, na verdade, o que também a gente batalha muito, né, é que todos nós sejamos pessoas com deficiência, sem deficiências, que nós, dentro dos contextos, trabalho, escola, educação, ambiente social, que nós tenhamos igualdade de oportunidades. Como que eu posso ter igualdade de oportunidades? No nosso caso, da deficiência visual, de uma pessoa com deficiência, a acessibilidade ela é uma ferramenta importantíssima para igualar as oportunidades, poder fazer uma prova que
está com as letras ampliadas. Isso me dá a mesma oportunidade para aquele que também está fazendo a prova com a letra no tamanho usual. E sim, isso é ter igualdade de oportunidades. Então, assim, a partir do momento que, mesmo eu, por exemplo, não tive acesso a recursos ampliados durante a minha infância, eu tive que buscar as adaptações necessárias. Então, assim, eu consegui superar as adversidades, mas nós não devemos viver apenas com os discursos de superação. Nossa, você superou todas as dificuldades, as barreiras, você estudou, você se graduou, você não sei que lá, você não sei que ou. Porque assim, na verdade, o percurso, ele é um percurso duro, ele é um percurso muitas vezes dolorido, é um percurso onde muitas vezes você tem que ser resiliente também. E assim, tudo seria muito diferente se as nossas oportunidades fossem as mesmas, se nós estivéssemos igualados em oportunidades. Então, assim, acessibilidade é algo muito importante. Inclusão é algo muito importante. Respeito, fundamental. Então, fica aí o recado e vocês, pessoas com deficiências, acreditem sim que vocês têm muito potencial a entregar. Nós, pessoas com deficiências, somos pessoas com demais eficiências. Sim, somos sim. Tantas deficiências quanto vocês, pessoas sem deficiências. E sim, não somos perfeitos, ninguém é perfeito, nem nós, nem vocês. Mas assim, estamos todos juntos aqui nesse grande planeta para cada um entregar o melhor de si, cada um entregar o melhor que pode entregar, à sua maneira e com as adaptações necessárias, com as acessibilidades necessárias, cada um com seus modos de acessar o mundo, de perceber o mundo, de reconhecer o mundo e de entregar o melhor para esse mundo. E o que nós queremos é ser percebidos, ter oportunidades, assim como outras pessoas sem deficiências. E sim, estamos abertos a responder perguntas, a curiosidades. Pergunte, sabe? Não julgue. Tem dúvidas? Pergunte. E é isso. Um feliz dia 3 de dezembro, que essa data, que toda a importância dessa data se reverbere em todos os dias do ano, porque nós cruzamos com pessoas com deficiência todos os dias, seja no ônibus, no metrô, seja no mercado, seja na rua, você vai sempre observar uma pessoa com deficiência. E sim, tem deficiências que não são tão bem percebidas, especialmente no caso da baixa visão, que é o nosso caso, mas sim, podemos ser pessoas muito autônomas, muito competentes e sim, temos os nossos sentimentos. Então, assim, respeite, tenha cuidado com o que você vai falar. Se você não sabe, pergunte. E é isso aí, gente. Recado tá dado. Vamos aí celebrar que esse dia é para conscientizar e nada melhor do que o poder da conscientização através da informação. Um grande abraço.